Bom dia, geração do avivamento. Amém? Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas em nome de Jesus. Guzmão, amém? Sejam todos bem-vindos. Xerri, Vanessa, Catiúcia, amém? Daniele, Stephanie, sejam todos bem-vindos. Aumenta a sua expectativa. A live de hoje, gente, vai ser uma live sobrenatural, amém? Como todas as lives são sobrenaturais, amém? Gente, eu não sei se você estava no culto ontem. Eu fiz um culto ontem. O que teve de obturação de ouro, de sinais e maravilhas, as fotos estão todas lá no grupo. Que loucura! Eu tô até agora recebendo foto, amém? De sinais e maravilhas. Shalom, Eva. Muita coisa, meu Deus, muita coisa sobrenatural, muita, amém? Foi sobrenatural, gente. Aí, ó, o Guzmão tava, amém? Gente, as fotos estão lá no grupo pra vocês verem, entra nos arquivos, amém? Gente, teve dentes, assim, forrados de obturação de ouro, foi uma coisa, assim, sobrenatural, sabe? Eu tô, assim... pasma, que loucura, amém? Então, lotou o culto, mas eu gravei o culto, a hora que a Nani de me disponibilizar, ela que tá responsável nessa parte, ela baixa, aí eu vou mandar pra vocês assistir. Gente, que sobrenatural, Eu quero que todos vocês manifestem esses sinais. Amém? Porque contra fruto não existe argumento. Amém? Contra fruto não existe argumento. E quando o poder de Deus se manifesta através da sua vida, pode falar o que quiser. Amém? Gente, que coisa sobrenatural. Foi algo assim. A hora que eu conseguir disponibilizar o culto, eu vou passar para vocês. Eu posto lá no grupo, tá? Gente, esses cultos sobrenatural... eu não quero mostrar pra todo mundo, não. Porque eu sei que isso não é pra todo mundo. Mas eu sei que isso é pra uma parte de pessoas que acreditam no sobrenatural. Por isso que tem coisas que eu não vou divulgar no Instagram. Vai ficar lá no grupo, entendeu? Foi sobrenatural. Meu Deus, foi sobrenatural. Então eu sei que tem coisas assim que... não é pra ficar falando. E outra, se você mostra pra uma pessoa, a pessoa não acredita. Ela acha qualquer coisa. A incredulidade dela é muito grande. Amém? E o perigo de você blasfemar contra uma manifestação do poder de Deus é muito perigoso. Então, é melhor mostrar só pra quem acredita mesmo. Amém? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Amém? A live de hoje é sobrenatural. Vou falar o tema da live de hoje para vocês, amém? O tema da live de hoje é o poder do jejum, amém? Vou te contar todos os segredos do jejum, amém? O poder do jejum. Hoje eu quero te motivar a jejuar. Eu quero te motivar a adentrar águas profundas, amém? Então o tema da live de hoje é o poder do jejum. Glória a Deus. Glória a Jesus. O Leandro Spencer, ele é um querido. Amém? São poucas pessoas nesse meio que você vai falar assim, isso aqui é de verdade. O Leandro Spencer é de verdade. Ele é aquilo. Ele vive aquilo. Amém? Ele é aquilo. Ele é aquilo que vocês estavam vendo lá. Ele é o ser humano, um dos seres humanos mais doce que eu já conheci. Amém? Amém? Então, eu falo com toda a propriedade do mundo. Amém? Bruna, é isso mesmo. A live de hoje é o que? O poder do jejum. Yom Kippur começa amanhã, ao pôr do sol. Então, amanhã, depois do almoço. Então, o que eu vou sugerir para você? Enquanto o pessoal vai entrando aqui. Amanhã, depois do almoço, amanhã você não come uma comida pesada.
Não come uma comida pesada. Na hora do almoço, come uma comida mais leve. À tardezinha, assim, toma um iogurte, come uma fruta, come algo mais leve, amém? Até às 5 da tarde, se alimente com frutas, tome muita água, porque serão 25 horas sem água, sem comida, amém? E vai ser algo tremendo, e vai ser algo sobrenatural, você não tem ideia. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, amém? Será algo sobrenatural, algo profético. Vocês vão ver como a atmosfera vai estar palpável. Lekoforoma digederkesiant, elefilgorgan generasta lekterkanjaravalk. Deus está mudando decretos, Deus está revogando sentenças, amém? E muitas pessoas já mandando testemunho. Pastora, eu já recebi isso, eu nem ainda fiz meu sacrifício, eu nem terminei de escrever a minha carta, amém? Então, vai ser algo assim, sobrenatural, sobrenatural. Então, aumente as suas expectativas, porque Deus vai trazer uma movimentação até a finalização do Yom Kippur que você nunca viu. Amém? Glória a Deus. Cuidado nesse monte aí, Eva. Eu sei que a subida lá é muito íngreme. Então cuidado, vai devagarzinho, vai olhando os lugares. Amém? Vai com prudência, se cuidando. Gente, subir em monte é guerra. É uma batalha. Não é fácil. Amém? Então a gente tem que cuidar, tá? É sobrenatural, mas é uma guerra, principalmente quando tem uma subida muito íngreme. Amém? Principalmente quando é de difícil acesso. Amém? Deixa eu perguntar algo pra vocês. Tem mais 3 minutinhos, a gente já começa, tá? Deixa eu perguntar algo pra vocês. Quem de vocês que tem ceiado, sua mente tem ficado zen, assim, sua mente tem ficado good vibes, ficado clean, o diabo não tá conseguindo acessar seus pensamentos, você tá assim, numa vibe maravilhosa. Quem de vocês tem feito isso? Tem vivido isso, perdão. O tema da live de hoje é o poder do jejum. Amém? O tema da live de hoje é o poder do jejum. A ceia, ela muda o seu DNA. Ela ativa quem você é em Deus. E quando você está ativado em Deus, o diabo não pode mais ficar falando contra você. Porque o seu DNA está vibrando na frequência do Pai. O DNA está vibrando na frequência que você é filho. O diabo ele vai tentar falar assim, ei, você isso, aquilo. Você logo rebate, eu sou filho de Deus, eu sou filha. Ei, aqui mais não, você aqui não pode mais fazer isso. Isso é o poder da ceia. Isso é o poder de ceiar. Amém? A Letícia doida aí, ó, olha gente, essa mulher fritou na unção. Gente, a Letícia tá ceiando 3 vezes ao dia. Igual a Maria Cecília, que é a minha mentorada. Amém? Gente, vocês têm noção? Vocês têm noção? O quão poderoso isso é? Isso é o poder de Deus. Manifestação de Deus. Por isso que eu tô tentando quebrar a religiosidade de vocês. Para entender que isso te é lícito porque você é filho e filha. Você pode fazer isso todo dia, 3 vezes por dia, 10 vezes por dia. Quantas vezes você achar prudente. Tem pessoas que saem do crack, do vício, na ceia. Amém? Glória a Deus. Bom, vamos lá.
Quem entende isso rompe. Bruna, você falou tudo. Quem entende isso tem a ruptura. Tem a ruptura. Amém? Bom, vamos orar. Vamos chamar a presença do maravilhoso Espírito Santo. Amém? Quero que você feche os seus olhos agora. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus que nós reivindicamos a doce presença, o doce perfume do amoroso e do incrível Espírito Santo de Deus. Eu entrego o controle e o domínio dessa live ao amigo Espírito Santo. E declaro, Senhor Deus, que aqui eu saio da minha razão, do meu achismo, e eu entro no modo dependência total do Espírito Santo. Que eu seja tomada e usada por Ele nessa live. E que a revelação do céu, Pai, seja como um pão recém-saído do forno para os filhos e filhas de Deus que estão aqui. Eu já repreendo todo mal, todo ataque, todo dardo inflamado. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu chamo um escudo sobre a vida de cada um agora, para que possa rebater todos os dardos inflamados do inimigo. E eu agora declaro que aonde estiver um homem, uma mulher, em qualquer ambiente, a glória de Deus invade esse lugar. A nuvem da presença engloba, envolve esse ambiente. Eu consagro, Senhor Deus, essa manhã, este sábado, cada vida, cada coração no altar do Senhor Jesus. Pai, eu chamo anjos aqui para fazer a guarda dos teus filhos na entrada e na saída, dando livramento, protegendo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Já compartilha essa live aí com umas 25 pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Aumente as suas expectativas. Aumente as suas expectativas. Eu vou te dar uma revelação hoje que eu demorei para ter, mas quando eu tive, eu falei, faz todo sentido. Abre comigo agora em Lucas 5:33. Lucas 5:33. Amém? Lucas 5:33. Amém? Gente, só lembrar vocês, meus cursos estão na promoção. Mas segunda-feira, que é 25, né? Ao pôr do sol. Fechou, tá? Só pra lembrar vocês. Ainda dá tempo de você chamar a Eva, já as meninas aí, o pessoal do suporte, e já executar a tua compra. Amém? Pastora, quem é diabético pode fazer jejum? Gente, vai no teu médico, vai no seu endócrino e pergunta. Amém? Grávida e amamentação, eu não recomendo. Eu, como médica, não recomendo. Não recomendo. Porque eu acho que tudo tem sua hora, suas fases. Tem hora para jejuar, tem hora para engravidar, tem hora para tudo, tá? Então, você que tem uma enfermidade, vai no teu médico, pergunta para ele o que ele acha disso. Amém? Ok. Apesar de tudo, eu tenho uma grávida que faz jejum. Vai dar vontade de bater nela. Ela não tá falando que não dá conta de ficar sem jejuar. Você tem noção disso? Mas é responsabilidade dela, né? Eu dei minha opinião, né? Tá, Lucas 5:33. Amém? Gente, a imersão da área financeira é com a Nani. Entra no link aí nos meus stories e entra no link lá, tá? Quem cuida dessa parte é a Nani. É só com ela que você consegue fazer o cadastro. Tá bom? E outra, já tá fechando. Hoje encerra, tá? Eu falei ontem, vocês ficaram doidos. Coitada da Nani. Presta atenção. Algumas pessoas disseram a Jesus. Presta atenção. Algumas pessoas disseram para Jesus: os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência.
Eu preciso que você entenda que nesse contexto havia os discípulos de João Batista e havia os discípulos de Jesus, ok? Então tá, os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência. Por acaso os convidados de um casamento jejuam enquanto festejam com o noivo? Isso aqui é Jesus que está falando, tá? O que Jesus quis dizer? Gente, enquanto eu tô aqui, eles não precisam jejuar, ok? Aí olha o que Jesus vai falar. Um dia, porém, o noivo lhe será tirado e então jejuarão. O que Jesus está falando? Um dia. Jesus sofreria a morte de cruz. E aí, após isso, haveria necessidade de jejuar, ok? Haveria necessidade de jejuar. Tá. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração. Agora eu quero que você pegue a visão aqui, tá? Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Imagina que você tem um vestido novo. Aí você tira um pedaço desse vestido novo para colocar num pedaço de vestido velho. Não faz sentido, né? Não faz sentido, ok? Ninguém rasgaria um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova e o remendo não se ajustaria à roupa velha. Ou seja, o que Jesus está falando? Você, além de estragar a roupa nova, você estragaria, né, a roupa velha, porque um tecido estaria mais novo e outro tecido estaria mais velho. Agora pega essa segunda ilustração aqui, que eu acho fantástica, amém? Ninguém colocaria vinho novo, eu quero que você troca por revelação, presença de Deus, um derramar do Espírito Santo, o sobrenatural. Troca aí vinho novo por isso. Ninguém colocaria um vinho novo em velhos recipientes de couro. Troca recipiente de couro, tá? Pela sua estrutura espiritual. Ok? Os recipientes velhos se arrebentariam. Amém? Deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. O que Jesus está falando? Quando você não tem a estrutura espiritual adaptada para receber esse vinho novo, essa manifestação do poder, da glória, ela não vai combinar com o recipiente, ok? Agora presta atenção aqui. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. Amém? Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe vinho velho escolhe beber. E ninguém que bebe um vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois o vinho velho é melhor, ok? Deixa eu explicar para você. Em outras versões vai falar de odre, tá? Vai falar de odre. Logo após essa passagem aqui, e agora eu vou abrir aqui, deixa eu só um pouquinho. Lucas 5:33. Deixa eu só abrir aqui a minha Bíblia. Eu gosto da Bíblia NVI, tá, gente? Bíblia NVI. Bíblia NVI. Bíblia NVI, NVT. É de mais atualizada a linguagem, tá? É atualizada a linguagem. É muito boa de se entender, tá? Lucas. Deixa eu ver se tá no 6. Tá. É em outro evangelho que aí ele vai falar. Aí ele começa a falar do jejum, ok? Mas deixa eu aqui ler outro versículo sobre jejum para você, tá? Mateus
17 e 21 vai falar assim: mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum, tá? Então, eu preciso que você entenda algo aqui. Quando a Bíblia vai falar de odre, nós estamos falando, é uma referência ao teu espírito, amém? Quando você jejua, existe uma expansão dentro do compartimento espiritual dentro de você. E ele está se renovando a cada dia. Um dos exemplos disso é isso daqui, e você vai concordar comigo agora. Presta atenção. Imagina não, é um fato. Você, por exemplo, leu a Bíblia várias vezes. Aí, de repente, passou um tempo, você foi ler a Bíblia e você entendeu um versículo que você nunca tinha entendido. Eu preciso que você entenda que a Bíblia ela não foi feita para ser entendida, ela foi feita para ser revelada. Só que os níveis de revelação vão crescer com o nível de maturidade espiritual. O nível de crescimento espiritual, ok? Então, quanto mais você cresce e amadurece, mais você tem revelações na palavra. E mais Deus fala com você e você entende, ok? Então, de repente, você está lendo a Bíblia e você fala: meu Deus, olha que revelação que eu tive. Eu já li isso daqui várias vezes. Mas é porque naquele momento teu espírito está apto para entender a revelação. Tá? Para entender a revelação. Então agora eu preciso que você entenda o que o jejum vai fazer dentro de você. Vocês lembram que eu falei para vocês que nós somos tricotômicos? Tá lá em 1 Tessalonicenses 5:23, tá? Somos tricotômicos, somos uma alma vivendo dentro de um corpo e possuímos um espírito que foi soprado por Deus, certo? Quando nós estamos jejuando, o jejum ele está mortificando dois compartimentos, os desejos e a vontade da alma, e mortificando o que? O corpo, porque o corpo quer comer, o corpo quer se alimentar. 1 Tessalonicenses 5:23, tá, gente? É 23, tá? Então, e o que acontece? Então, eu preciso que você entenda algo. Imagina 2 balões dentro de você. O amarelo, 2 no mesmo tamanho, um amarelo e um vermelho. O vermelho é a alma e o amarelo é o espírito. Quando você começa a jejuar, esse vermelho começa a diminuir, que é a alma. Mas esse que é do espírito, ele começa a aumentar. E quanto maior você estiver dentro da estrutura espiritual, mais de Deus vai caber dentro de você. Mais dos pensamentos de Deus vai emanar dentro de você. Mais da vontade do Espírito vai prevalecer sobre você. E você agora não vai ser mais governado por alma, mas sim você vai ser governado pelo Espírito, que é um compartimento de Deus dentro de você, ok? Então o jejum, ele mata a carnalidade do teu corpo. Se você quiser escrever, vai escrevendo. Ele mortifica a sua carne. Ele mata as obras da carne que provém da sua alma, tá? Olha o que o jejum vai fazer com você. Ele expande a sua estrutura espiritual. Ele aumenta a sua consciência espiritual, ok? Ele ativa todos os seus sentidos espirituais. O jejum aumenta o sentido de visão, de olfato, de paladar, de tato, de audição, ok? O jejum intensifica os sonhos proféticos sobre você, ok? Olha só tudo que o jejum vai fazer, tá? O jejum aumenta o seu nível de fé. Eu preciso te explicar algo. Os demônios, eles podem sair só no nome de Jesus sem que uma pessoa tenha jejuado, sim, mas são as castas baixas. São as castas baixas, ok?
Existe hostes do mal, tá? Existe governantes, dominadores e principados. Nós temos 4 hierarquias infernais, sendo que a hostes do mal ou forças do mal é os demônios ralé, é os demônios que entram no corpo, entram nos animais, ok? Certo? Então, é possível expulsar os demônios só através do nome de Jesus? Sim, esses demônios mais de baixa, né? De baixa hierarquia, ok? Mas existe castas de demônio que eles só vão sair com mais autoridade. E o que é mais autoridade espiritual? Uma pessoa que paga preço, que tem uma fé em alto nível, ok? E que tá derramada no óleo, ok? E tá derramada no óleo. Então eu preciso que você entenda isso, tá? Jejuar não é só para você ficar falando que jejua. Não é. Ok? Jejum, gente. O jejum tá mudando o seu DNA, tá forjando com fogo o seu DNA. O jejum tá tendo... O jejum, imagina. Por que você acha que para ir pro Joel eu jejuei 50 dias sem comer nada? Amém? Por que você acha que para ir pro Joel... Porque eu precisava aumentar o odre. Porque o que aquele homem ia derramar sobre a minha vida tinha uma alta complexidade de tamanho e espaço. Eu precisava forjar isso, aumentar isso dentro dos meus compartimentos, dentro de mim. E é por isso que quando a gente vai numa conferência, quando a gente vai... O tema da live de hoje é o poder do jejum. Por isso que quando nós vamos numa conferência, vai, gente, com consagração, prepara, fala, Deus, eu vou jejuar aqui 40 dias, eu quero chegar lá, eu quero receber tudo. Gente, a Letícia, ela tá aqui na live. Ela foi lá no hotel atrás de mim para receber a impartição. A mulher é doida. Foi lá no hotel. Essa mulher recebeu com tanta violência a impartição. A unção que estava na minha vida entrava no corpo dela de uma maneira tão tremenda. Tão tremenda. Gente, a mulher ficou... é poucas pessoas que eu vejo recebendo o nível que ela recebeu. Amém? Então, tem castas de demônio que só vai respeitar consagração e autoridade espiritual. Agora eu preciso te explicar que jejum, ele vai aumentar o seu nível de fé. Porque quando você quando você começa a mortificar a carne, mortificar a alma, o seu nível de fé começa a aumentar, porque você começa a alimentar o teu espírito, ok? Você começa a alimentar o teu espírito. E quando você começa a alimentar o seu espírito com testemunhos, com pregação, com a palavra de Deus, com louvores, o seu nível de fé vai aumentando. Amém? Uma coisa que substituiria o jejum é uma fé avassaladora. Porque a Bíblia diz, presta atenção, que cada um profetize conforme o tamanho da sua fé. Se você tem uma fé avassaladora, você expulsa qualquer casta, qualquer coisa de demônio. Mas, quando a gente começa a se mover, quando a gente começa a mergulhar em Deus, a gente tem uma necessidade de jejuar. E o jejum, ele faz você romper os laços com o pecado ou a iniquidade. Quando você jejua, é mais fácil você deixar um vício, é mais fácil você deixar uma perversidade sexual, porque a tua carne perde o domínio sobre você. E quem assume o domínio é o quê? É o teu espírito. Amém? O jejum, gente, te deixa
ligado no sobrenatural e desligado no natural. Amém? Olha, eu tô jejuando de novo. Eu não tô fazendo um jejum pesado. Eu tô fazendo um jejum agora de uma janela só de alimentação. Eu como só uma vez por dia. Deus não permitiu. Eu queria fazer 12 dias só na água. Deus não permitiu. Amém? Porque eu até peguei uma infecção de garganta, uma dor de garganta, né? Então, eu tô fazendo só uma alimentação, porque também tem um Yom Kippur, mas eu já queria chegar, amém? E tem vezes que Deus vai falar, não é esse jejum agora. Descansa o teu corpo, amém? Então, agora eu quero te ensinar como fazer jejum, tá? Como fazer jejum. Você não pode falar assim, eu vou entrar de jejum agora. Você tem que falar assim, Senhor, eu vou jejuar porque eu quero, Senhor, acessar uma nova patente. Senhor, eu não quero, Senhor Deus, agora ter que ficar pedindo para demônio manifestar. Eu quero olhar nos olhos da pessoa, eu quero que o demônio veja o fogo que está nos meus olhos. Você precisa jejuar com propósitos. Você pode jejuar por coisas materiais? Pode. Deus, eu vou jejuar para o meu marido voltar para casa. Jejua. Paga preço. Você pode jejuar por tudo, mas não jejue sem propósito. Não, pelo menos jejue para edificação, pelo menos para edificação do teu espírito, para você receber mais de Deus, para você ter mais revelação. Deus, eu vou jejuar para me entender a Bíblia. Amém? E eu quero aqui te contar algo sobrenatural que o jejum trouxe para mim. Amém? Existem estratégias que vêm das regiões celestiais, mas ela só acessa a sua mente espiritual se você estiver na frequência do Espírito exata. Não tem quando pra gente pegar uma rádio, tem lá, né, a FM, a AM, tem coisas do céu que você tem que ajustar a frequência. E para ajustar a frequência é no jejum. É na fiação interna. Amém? Pastora, ouvi dizer que o jejum não muda a opinião de Deus. É verdade? Deixa eu falar uma coisa para você. O jejum, ele muda sentenças. Se fosse assim, Esther não tinha jejuado para que o seu povo fosse salvo. Se fosse assim, Daniel não tinha jejuado. Se não mudasse nada, por que jejuar então? Se é necessário jejuar, é porque muda sentenças, muda decreto. Senão nós não estaríamos fazendo jejum de Yom Kippur. Eu preciso que você entenda algo. Se existe livre-arbítrio, existem coisas que podem ser mudadas. Mas cabe a você. Cabe a você se posicionar. Amém? Se não mudasse, você não ia ver todos esses homens e mulheres de Deus. Ok? Nínive, perfeito. Amém? Podemos jejuar para entender uma visão. Gente, vocês podem jejuar por qualquer propósito espiritual ou material. Eu quero te contar aqui um jejum que eu fiz e foi sobrenatural. Há um tempo atrás, quando eu comecei nas redes sociais, tá? Eu contratei social media, eu contratei lançador, fiz o meu primeiro lançamento, tomei um baita prejuízo, tá? Gastei 45 mil reais e tomei prejuízo, gente. Não foi, não... Enfim, não deu em nada. Deu em nada. Só gastei dinheiro, tá? Só gastei dinheiro, só perdi. Perdi não, porque tudo é uma experiência, né? Enfim, deixa eu contar aqui pra você. Fiz o meu primeiro lançamento, tal, e não deu bom, tá? E minha rede social não foi pra frente, tá? E aí, eu falei, Senhor, aí eu, né, pagava alto, pagava caro pra social media, pagava caro pra lançador, pagava caro pra tráfego, pagava caro, gente, pra essas coisas, certo? E aí, eu descontratei essas pessoas, porque eu vi que não resolveu em nada, não resolveu. Não deu o resultado que eu queria. Pega a visão. Aí eu falei assim, bom,
Deus, ele é dono de tudo, ele entende o algoritmo melhor que ninguém, né? Eu falei, Senhor, eu vou entrar num jejum de 5 dias só na água. Eu quero uma estratégia para as minhas mídias sociais. Eu quero que o Senhor me fale como que eu devo fazer para que o Senhor, né, dissemine a mensagem. Pega a visão aqui. Entrei 5 dias de jejum só na água. E fui jejuando. Quando foi dando ali o 4º dia, presta atenção. Quando foi dando ali o 4º dia, o que aconteceu? O Espírito Santo falou, senta e escreve. Eu sintonizei a frequência. Tá. Senta e escreve. O Senhor me deu a estratégia inteira da minha rede social. E eu só escrevi. Pá. Escrevi. O Senhor, ele me deu as coordenadas. Ele falou como que eu tinha que fazer. Ele me ensinou o que eu tinha que gravar, o que eu tinha que postar. O Senhor me ensinou. Gente, eu fiquei 5 dias sem comer nada. Amém? Eu pedi, você pode jejuar e falar, Senhor, me dá minha empresa. Senhor, me dá estratégia. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Pega a visão. O Senhor me deu, eu desenhei tudo e comecei a gravar, comecei a gerar o conteúdo que o Senhor tinha falado pra mim, que era o que ele ia soprar. E eu comecei a postar, do jeito que ele falou. 1º dia, 2º dia. E aí o diabo veio pra mim e falou assim, você tá queimando o seu Instagram, você é uma médica, tá postando esses conteúdos aí de Deus, você é uma médica. Escuta. E eu continuei. Aí no outro dia, de novo, a voz do diabo muito forte. Você é uma médica. Você tá queimando o seu perfil. E já era o 7º dia e eu continuava postando. Só, gente, que de repente... Deus já te tomou em profecia? Só que de repente eu comecei aqui a andar e a orar, cancelando aqueles pensamentos do diabo. E Deus me tomou e ele falava assim na minha boca, continua, gente. Eu não sei se foi no 8º ou no 9º dia. Algum dos meus conteúdos viralizou. E o negócio foi. Eu tive um crescimento assim avassalador, sabe? O Senhor, ele me deu assim uma explosão, sabe? O Senhor ele trouxe pra mim, ele deu crescimento, sabe? E foi algo assim tremendo, foi algo assim sobrenatural. Não foi social media, não foi lançador, não foi nenhum curso de marketing digital. Foi Deus que falou pra mim, senta e anota o que eu vou te falar. Amém? E até hoje, gente, eu tenho tantos cursos para colocar para fora, eu só não tenho tempo. Por isso que ano que vem eu não dou mais mentoria. Amém? Eu tenho tantos cursos para colocar para fora, eu tenho tantas coisas para colocar para fora. Eu recebo tantos downloads de Deus. Amém? Então, eu tô contando isso para você, que todas as vezes que você precisar de acessar uma informação, você quer uma empresa? Senhor, me dá um negócio, me dá uma estratégia, paga o preço, ele vai te dar. É só você sintonizar na frequência, mas para sintonizar na frequência, você precisa alinhar o espírito nessa frequência. Amém? Tudo na minha vida eu acesso porque eu estou disposta a pagar o preço. Amém? Eu tive um crescimento avassalador. Gente, nosso Telegram tem 17.000 pessoas. Eu não tô me gavando por isso. Isso é a mão do próprio Deus. Amém? Isso, gente, que eu não dou tanta moral pra TikTok, pras outras plataformas. Lá no TikTok eu acho que eu já tenho quase 50 mil. Isso que eu posto o que eu posto aqui. Amém? Eu estou contando isso pra você porque Deus, tudo existe já em Deus. Tudo existe já em Deus. Está tudo pronto no Pai. Amém? Ora, pede ao Senhor uma estratégia. Se dedique. Ele pode te dar tudo.
Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma ideia de uma empresa. Você acha que Ele não vai te dar? Você acha que Ele não vai fazer por você? Amém? O jejum é poderoso para revogar decretos. O jejum é poderoso para revogar sentenças. O jejum é poderoso para te dar um livro para você escrever. Gente, agora vamos lá. Vou fazer o passo a passo aqui de como jejuar. Amém? O que é o jejum? O jejum é... Pega aqui para você não ficar perguntando a mesma coisa. O jejum é ou você ficar sem comida total, que o jejum que nós vamos fazer agora de Yom Kippur é o jejum total. Sem nada, sem água e sem alimento. É o jejum total. Ou você pode fazer o jejum parcial, certo? O que é um jejum parcial? Quando você apenas bebe líquidos e não come. Ou você fica só na água, ou você fica só num chá. Você escolhe os líquidos que você vai deixar. Amém? Talvez você não está acostumado. Então você pode abrir uma janela e falar, Senhor, eu vou tomar aqui um cafezinho preto sem açúcar, um chá, mas eu não vou comer nada durante 23 horas e eu vou fazer isso durante 40 dias. É um grande sacrifício para quem não jejua. Amém? Ok? Então, ou o jejum ele é parcial ou ele é total. Amém? Existem alguns jejuns diferentes, como o jejum de Daniel, tá? Aonde ele se absteve ali, né, da proteína da carne, ele ficou só com frutas, legumes e verduras, ok? Aquilo ali é um estilo de jejum, certo? Amém? Ok. Agora, mas pra mim, gente, jejum de Daniel é moleza. É moleza. É moleza. Então, conforme você vai subindo o nível, você precisa fazer, né? O jejum de Daniel, ele tinha peso para a época por causa das iguarias do rei. Daniel se absteu das iguarias do rei, que ali deveria ser coisas gostosas, coisas deliciosas, amém? Para se alimentar apenas de frutas, legumes, tá? O jejum de Esther, jejum total, sem nada. Gente, Moisés não tomou água, não comeu durante 40 dias, mas ele estava lá com Deus, ele se alimentou de Deus. Existe tudo em Deus, amém? Ó, seu jejum, suas regras. Se você acha que você pode tomar whey protein, amém. Gente, é o Espírito Santo que te convence, tá? Eu não vou ditar aqui um modelo, uma forma de jejum, tá? Agora, o que eu pego pra mim? Se é um sacrifício pra mim, Deus já tá recebendo. Agora, gente, tem gente que fala assim, estou jejuando do meio-dia às 4. Na verdade, essa pessoa tá dando uma desculpa, ela tá dizendo que tá jejuando, mas, gente, um intervalo entre uma refeição e outra não é um jejum. Amém? Jejum pra mim, na minha opinião, é de pelo menos 8 horas. Porque quando você vai no médico, a medicina pede 8 horas, o seu corpo é em jejum. Amém? Então, se para fazer um exame médico você precisa de 8, nós entendemos que 8 horas muda o seu metabolismo. Amém? A medicina não pede 4, não pede 3, a medicina pede o quê? 8 a 12 horas de jejum, ok? Tá, então antes de fazer o jejum, o que você vai fazer? Você vai apresentar os seus propósitos para Deus. Deus, eu vou abrir agora, eu vou começar um jejum. E aí você prepara a sua mente, tá? Você prepara a sua mente. Gente, eu preciso que vocês entendam. Quando você tira algo que você gosta, é uma renúncia, não é jejum. Porque jejum é ficar uma janela sem comer ou sem beber, ok? Então, quando você tira o arroz, você tira o pão, você não tá jejuando, você tá fazendo uma renúncia de uma iguaria que você gosta. Amém? Eu estou 1 ano fazendo renúncia. Eu estou fazendo de refrigerante, de cafezinho preto. Esses dias eu sonhei tomando cafezinho preto. Termina agora em novembro, tá? E de filmes e séries. Eu não posso assistir nem filme nem série, só cristão. Amém? Amém?
Isso é uma renúncia. Eu preciso que você entenda isso. Jejum é outra coisa, que eu tô explicando agora pra você. E aí você vai preparar a sua mente. Não entra num jejum sem preparar a sua mente. Então não levanta hoje, aí vou começar um jejum. Prepara a sua mente, por exemplo. Prepara uns 3 dias, ó, dia tal começo a jejuar. Eu aconselho você começar um jejum dentro da tua resistência. Se você nunca fez, tá? Se você nunca fez um jejum, começa com 8, começa com 12 horas. Senhor, eu já renunciei chimarrão, tá? Ô, Michele, eu já renunciei chimarrão. Foi difícil, hein? Meu Deus. Mas pior que o chimarrão é o café preto pra mim. Então você vai falar assim, Senhor, eu vou começar um jejum. Então como que você pode começar? Você pode começar, Senhor, eu toda semana, ou 2, 3 vezes por semana, eu vou fazer um jejum de 12 horas. Ou 3 jejum de 12 horas. Amém? Mas, não, gente, não começa um jejum também 8 horas da noite e entrega 8 horas da manhã. Você vai jantar e você vai tomar café. E você vai passar a maior parte dormindo. Hora dormida conta? Conta, porque você não come. Mas você não sente tanto. Amém? Então, um jejum para você começar. Um jejum que seria válido, que seria interessante. Começar às 6 horas da tarde ou às 4 horas da tarde e entregar só no café da manhã do outro dia. É top. Amém? Então, você vai fazer de acordo com a sua resistência. Amém? Se você tem dificuldade para jejuar, é porque a sua carne governa você. Porque quando você começar a jejuar e começar a desfrutar do que o jejum proporciona para você, você não quer mais parar de jejuar. Porque parece que você está conectada ao 100% quando você está jejuando. Agora, é normal nos primeiros jejum você ficar irritada, sem paciência, sonolência, com fraqueza. Por quê? Sua carne está sendo mortificada. Ela está irritada porque ela quer comer. E nesse momento, o que está acontecendo dentro de você? Deus está gerando os frutos do Espírito e matando as obras da carne. Deus está gerando o fruto do Espírito e matando as obras da carne. É por isso que nos primeiros jejum a gente fica muito irritada, sem paciência, né? E é exatamente por isso. Com dor de cabeça. Porque o jejum, gente, é uma ferramenta para libertação. Amém? Só que é só nos primeiros. Vai chegar a hora que você vai fazer jejum, você vai ficar bem mais forte. Amém? Então, o processo no começo é assim. Então, aí, antes de jejuar, o que você vai fazer? Senhor, eu entro agora, começo meu jejum agora, por isso e por isso. Apresenta o seu propósito. E você só vai orar de novo quando acabar. Só que no percurso do jejum, você vai buscar, você vai adorar, você vai ver coisas que vão alimentar o teu espírito. Não adianta você jejuar bonitinho e ficar lá na Netflix maratonando. Não adianta você jejuar e ficar lá, rede social, rede social. Você tem que jejuar e ir para a palavra, tem que jejuar e ver ali uma ministração. Amém? Você tem que jejuar e alimentar o compartimento espiritual. O compartimento espiritual está aumentando. Você precisa alimentar. Por isso que a Bíblia fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Aí você faz o seu jejum, faz de um dia, depois faz de 3, e aí você vai crescendo. Então não queira ser um doido e falar assim, eu vou jejuar 40 dias porque a pastora jejua 40. Eu jejuo 40, mas eu jejuo há 7 anos e eu não comecei com 40, eu comecei com 3 dias. Amém? Eu já comecei muito com 3 dias. Eu recomendo que você comece fazendo 8. Quem aqui, depois que começou a assistir meu conteúdo, começou a jejuar e a sua vida deu uma guinada espiritual? Coloca agora no chat pra mim, fazendo um favor. Gente, você pode tomar remédio durante o jejum? Pode. Você só não pode tomar remédio durante o Yom Kippur. Yom Kippur é um jejum que é diferente. Amém? Mas, por exemplo, durante o jejum, você pode tomar suas vitaminas, você pode tomar o seu remédio normal, você não pode comer. Você pode ter relação sexual com o seu cônjuge. Tem gente que fala assim, ai pastora, mas eu vou ficar 40 dias sem meu marido. Gente, jejum é sem comida, não é sem o marido. Não fique mais de 3 dias sem ter relação com o teu esposo, não, criatura.
Para o diabo não entrar. Amém? Quando você tem relação com o teu esposo, é um ato de adoração ao Senhor, é onde você se une em uma carne só. Amém? Agora, pode haver épocas em que Deus peça abstinência de corpo. Por exemplo, teve cultos sobrenaturais que eu falei, Júnior, vamos fazer 3 dias sem relação sexual? Ele topou. Mas eu não faço mais 3 dias não, gente. Eu não quero dar lugar ao diabo. Amém? Então, tira da tua mente que você precisa ficar sem relação sexual. A não ser que você seja um pervertido, né? Que você durma com seu esposo, com a sua esposa, pensando em um monte de asneira, né? Aí não dá mesmo, né? Agora, se você tem uma relação saudável, se você tem uma relação saudável, sadia, amém? Se você não tem, faz a minha imersão de restauração sexual que Deus vai tratar com você, amém? Então, se você tem uma relação saudável, não tem problema nenhum, porque vocês são casados. O sexo é lícito, amém? Aí tem gente que fala assim, eu não posso contar pra ninguém que eu tô jejuando. Pera aí, deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Vou ler. Vou ler pra você. Mateus 6,16. Abre aí comigo. Mateus 6,16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que estão jejuando. Eu digo a verdade, que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai, quem vê no secreto. Eu, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Naquela época, tinha os fariseus que, gente, ficava acabado, se mostrando que estava jejuando. A glória deles já estava ali. Mas não é que você tem que esconder as 7 chaves que você não tá, que você não tá jejuando. Você não precisa, que você tá jejuando, perdão. Gente, você, principalmente se você mora com uma família grande, você precisa comunicar à sua família, olha gente, eu estou entrando num período de jejum. Então, se a partir de agora eu não começar a comer, não é nada de errado. Porque aí você não quer contar para sua família acha que você está com depressão, acha que você está doente. Amém? Certo? Aí, por exemplo, você está lá no trabalho, alguém te oferece. Você está com vontade. Aí você fala, eu não quero. Você tá mentindo já. Você fala, irmão, tô num propósito. Tô num propósito, eu não posso. Então, pega a visão, presta atenção pra você não cair em cilada do diabo, acabar mentindo e acabar abrindo uma legalidade. Eu não quero. Você tá morrendo de vontade de comer. Você tem que falar, irmão, eu estou num propósito com Deus. Ou estou de jejuando. Você não tá se mostrando. Amém? Você não pode ficar falando, ai, que eu estou no jejum, ai, que eu estou acabada. Quando você fazer jejum, se arruma. Gente, toda vez que eu estou em jejum, eu fico mais maquiada, eu fico mais arrumada pra tentar trazer uma aparência, porque às vezes dá olheira, dá tudo isso. Amém? Amém? Então não fica falando, eu não quero, eu não gosto. Eu estou no propósito. Amém? Como que você vai fazer o Yom Kippur sem falar com a sua família? Você é doido? Pra eles acharem que tá acontecendo alguma coisa estranha? Amém? Você precisa, gente, ter consciência, gente, maturidade espiritual. Ai, por que a fulana não quer comer? Tá acontecendo alguma... Aí a sua mãe, aí seu pai, aí seu marido já começa a pensar um monte de coisa. Fulano, amanhã eu tô começando um jejum. Fica em paz, vou ficar 24 horas sem comer e recolhida. Mas é um propósito. Amém? Vocês precisam, gente, ter o quê? Consciência do que aquilo ali pode provocar na cabeça da pessoa. Não dá ferramenta para Satanás usar. Amém? Pode trabalhar jejuando? Pode. Só no jejum de Yom Kippur que não pode trabalhar. Mas se você quiser fazer jejum 40 dias trabalhando, você dá conta. Agora, se você mexe com força braçal, força pesada, presta atenção. Você você tá fazendo força braçal, eu não te recomendo jejuar. Você pode desmaiar, você pode ter um acidente de trabalho, ok? Eu não recomendo você jejuar assim, ok?
Eu aconselho, gente, vocês evitar discussão, evitar todo tipo de contenda, você tá entendendo? Então, gente, sejam prudentes. Vai jejuar? Avisa. Até a minha funcionária aqui, ela faz almoço, né? Ela sabe já que eu não vou comer. Ela sabe. O povo aqui sabe que eu não almoço. É raro eu almoçar dentro da minha casa. Por quê? Quando eu não comendo nada, eu tô numa janela só de alimentação. E eu só me alimento ao pôr do sol. Amém? Você pode jejuar e manter a ceia? Pode. Seu jejum, suas regras. Deus, eu estou começando um jejum. Vou dar exemplo. Deus, eu estou começando um jejum. Eu vou comer só uma vez por dia, mas eu vou fazer a ceia. Eu vou me alimentar da ceia. E você escreva o seu propósito. Escreva como você vai fazer esse jejum. Deus, se eu se sentir fraco, eu vou tomar um Gatorade. Deus, se eu me sentir fraco, eu vou tomar uma água de coco. Mas não põe lá que você vai tomar o que você quiser. Já detalha. Amém? Já detalha, ok? Já detalha, tá? Então, tem alguns jejuns, né, que são feitos de formas diferentes. Então, agora, eu preciso te dar outra deixa aqui. Tem gente que é tão agoniado, começou a jejuar 40 dias. Gente, 40 dias é transição. Deus vai mudar alguma coisa de lugar. Ou Deus vai te levar a águas profundas. 40 dias significa transformação. Movimentação de um lugar para outro, ok? Então, presta atenção aqui, tá? Presta atenção aqui. Tem gente que jejua e já quer que Deus responda no 10º dia. Ai, pastora, não tá acontecendo nada. Deixa eu te dar um exemplo para você entender como que funciona o jejum. Que Deus ele me dá umas ilustrações muito loucas, tá? O jejum é um sacrifício, certo? É um sacrifício do corpo. Vocês não concordam comigo? Então imagina, olha como Deus me trouxe como funciona um sacrifício. Imagina que você vai fazer um jejum de 40 dias, tá? Presta atenção. Imagina que você vai fazer um jejum de 40 dias. Vamos supor que todos os dias você tem que subir uma montanha e você precisa levar 40 frutas. Mas você não pode levar essa fruta numa sacolinha, você tem que levar essa fruta na mão. Todo dia você tem que subir naquele monte e levar uma fruta de cada vez. E aí, quando você terminar os 40 dias, as 40 frutas vão estar ali. Aí, nesse dia, você fala, Senhor, o meu sacrifício está completo. Agora eu te apresento ele. Só nesse dia que Deus recolhe o teu jejum. Só no dia que você apresenta para ele. Amém? Pastor, é uma via de regra? Não. Ele pode responder antes. Mas depende dele. Depende dele. Mas eu sempre gosto de falar para quem jejua. O mundo espiritual, para reagir a um sacrifício, são 3 meses. Então não termina de entregar seu jejum e acha que a coisa vai acontecer. Espera. Porque você acabou de entregar algo nas regiões celestiais. Vai haver uma movimentação. E logo vai manifestar no natural. Você precisa entender que você está mandando um sacrifício. Que vai reagir e vai mandar o que é uma resposta. Amém? Por isso que Daniel orou. Daniel jejuou. Amém? Então eu estou falando isso para você. Para que você entenda. Grávida não pode jejuar. Lactante não pode jejuar. Amém? Pessoas que estão enfermas de doenças muito graves, eu também não recomendo jejuar. Eu recomendo que passe no seu médico e tenha prudência. Amém? Ok? Eu estou ensinando para vocês, tá? Eu estou ensinando para vocês. Para que vocês percam essa religiosidade. Tem gente que fala assim, ai, eu não posso jejuar. Eu isso, eu aquilo, bota um monte de empecilho. Gente, tudo que for um sacrifício para você, Deus já está recebendo.
tudo que for um sacrifício para você, Deus já está recebendo. É um sacrifício para você? É lícito. Pode ser a nível de renúncia. Agora, vamos lá, que eu vou explicar para você aqui uma chave. Amém? Hoje nós vamos demorar um pouquinho para fazer a ceia, tá, gente? Porque hoje é sábado. Hoje vocês podem ficar um pouquinho mais comigo aqui, certo? Já compartilhe essa live em nome de Jesus. O que é uma renúncia? Quando eu tiro algo que eu gosto. É lícito e Deus recebe? Sim, Deus recebe como um sacrifício. Amém? Ok? Deus recebe como um sacrifício. Então, presta atenção aqui. Quando você tira o café, tira aquela coisa que você gosta. Eu tô tirando o café, eu amo. Café preto, tá, gente? Eu amo café preto, tá? Você tira o refrigerante, você tira algo que dói na tua carne. Você tem que ter algum propósito. Deus, eu estou fazendo essa renúncia porque eu tirei 3 coisas porque eu queria ter um crescimento avassalador e eu coloquei mais outras coisas. Então é uma renúncia, certo? O que é um voto? Voto não é renúncia e não é jejum. Porque voto, primeiro Deus faz e depois eu cumpro. Então, mais ou menos assim, Deus, se o Senhor curar a minha mãe, vou dar um exemplo. Se o Senhor curar, tá amarrado, que minha mãe não tá doente não. Senhor, se o Senhor curar a minha mãe, eu raspo a minha cabeça. Ou Senhor, se o Senhor curar a minha mãe, eu faço uma oferta na igreja de tanto. Senhor, se o Senhor curar a minha mãe. Mas primeiro, Deus vai fazer para depois você pagar o voto. E tem que ser algo que para você é difícil. Certo? Vamos supor que você tem grande apego ao seu cabelo, ele é comprido. E você fala, Senhor, se o Senhor curar minha mãe, eu dou o meu cabelo no altar do Senhor. Eu raspo ele. Amém? Tem votos assim, tem votos que a pessoa dá até carro, dá tudo. Amém? Isso é um voto. Primeiro Deus faz, depois eu executo. Ok? Jejum é abstinência total ou parcial de alimentos. Amém? É abstinência total ou parcial de alimento. Então, o que é um propósito? É como se fosse uma renúncia, tá? É a mesma coisa. Por exemplo, eu tô num propósito agora sem comer arroz. Eu tô num propósito agora de orar às 3 da manhã. São propósitos. Você tá num propósito com Deus, tá? De fazer uma campanha, de renunciar a alguma coisa, eu tô num propósito de live 50 dias com vocês, às 5h50 da manhã. Sim ou não? É um propósito que eu fiz com Deus. Amém? É um sacrifício? Sim, porque acordar cedo, todo dia, fazer os PDFs, se dispor, arrumar um tema e vir pra cá, não é fácil, gente. Todo dia. Eu podia estar fazendo outra coisa. Eu podia estar, amém? Me dedicando a outra coisa, certo? Então eu preciso que você entenda que voto, renúncia, ok? E propósito, né? Voto, renúncia, propósito, jejum são coisas diferentes, amém? Tá? Certo? Então o jejum, se você perguntasse assim pra mim, pastora, o que te deu esse crescimento? O que fez com que você se tornasse a pessoa que você é? Eu falaria para você o jejum, a oração em línguas, amém? Ceiar todos os dias, amém? É as ferramentas que eu mais uso. Eu oro, eu leio a palavra? Sim. Mas o que eu mais faço com mais intensidade seria o jejum, ok? E o jejum, o que o jejum trouxe na minha vida? Autoridade espiritual. Você tem noção você chegar num culto e o demônio falar que só sai com você? Que só você tira ele? Você tem noção disso? Isso é sobrenatural. Você lançar um decreto e o Senhor operar através daquele decreto? Por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor faz isso? O Senhor faz isso porque a sua voz, a sua fala está impregnada do poder, da presença e da unção de Deus. Amém? Então, eu estou contando isso para você porque você precisa entender que se você quer viver o sobrenatural combina com a palavra jejum. Todo avivalista,
que você conhecer, todos os avivalistas, todos, eu estou falando de todos, todo avivalista que você conhecer, ele jejua, e ele só sabe falar de jejum. Eu sou uma avivalista de Deus, amém? Por que você acha que tem obturação de ouro, tem pó de ouro, tem... Gente, foi a coisa mais linda, eu peguei lá no Rio Grande do Sul, alguém trouxe um óleo pra mim consagrar. No que eu terminei de consagrar, encheu de pó de ouro dentro. Parecendo que alguém tinha jogado glitter dentro, coisa mais linda. Pastora, é você que faz isso? Não, é Deus, mas é através de mim, da autoridade que está sobre a minha vida. Amém? Quando as curas acontecem, é Jesus que faz, mas é através de você. Você é o veículo. E se o veículo não estiver adaptado, alinhado, se o veículo não estiver adaptado, se o veículo não estiver alinhado, se o veículo não estiver, não acontece. Amém? Por isso que consagração é algo muito importante. Amém? Por isso que consagração é algo muito importante. E o que é consagrar? É tudo isso. Consagração é voto, é jejum, é você abrir uma campanha de oração. Quer ser um terrorista? Quer que o diabo tema escutar a tua voz? Jejue. Vocês perguntam assim pra mim, pastora, você tem medo do diabo? Ele que tem medo de mim, gente. Eu sou uma criatura que fico 50 dias sem comer. É ele que precisa olhar e falar assim, ela é doida, vamos sair fora, vamos bater em retirada. A mulher fica 50 dias sem comer. A mulher não mede esforço para se consagrar. É a gente que precisa ter medo dela. Você não entendeu isso ainda? O diabo teme quem vive no espírito. O diabo teme quem paga preço. Às vezes tem pastor dentro da igreja que ele não tem autoridade. Mas tem um irmãozinho ali simples, que tem uma vida de jejum. E muitas vezes manifesta o demônio, é um irmãozinho lá do fundo, o simples, o de chinela de dedo, que tem que ir lá e botar a mão porque ele ora e a presença vem. Amém? A maioria dos pastores que não gosta de levar avivamento para dentro das suas igrejas é porque tem vergonha de não viver no sobrenatural. Amém? E a maioria dos pastores que fala mal de expulsar demônio, disse aquilo, é porque não está disposto a pagar o preço. E é mais fácil falar mal de quem faz do que pagar o preço e fazer também. É mais fácil criticar. Gente, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Vocês vão ficar de cara, tá? Vocês vão ficar de cara. Eu tinha uma agenda esses dias atrás. E o pastor era meio... Eu acho que o trem lá na igreja dele tava meio errado, sabe? Aí ele viu os meus vídeos, o povo caindo. Gente, eu nunca postei vídeo de gente endemoniada, tá? Eu só posto o vídeo do povo caindo na unção, tá? E aí esse pastor, ele meio que chegou pra mim e falou assim, eu não concordo muito, né, com esse negócio, né? Todo mundo cai toda hora e cai endemoniado. E a gente queria uma coisa mais coach. Ele não falou coach, mas eu entendi. Aí, na hora, o meu lado colérico começou a fazer. Eu escutando aquele homem. E eu comecei a ferver. Gente, eu comecei a ferver por dentro. E ele falando, não, porque a gente, né, aqui a gente é Assembleia de Deus e não sei o que, tal. E ele foi falando, e visto que agora, eu entendi assim, presta atenção, a gente não quer esse tipo de manifestação aqui, mas visto que nós já divulgamos a agenda, ele quis dizer assim, em outras palavras, era bom a senhora mudar a conduta, mais ou menos nessa conversa. Na hora, gente, vai escutando meu lado colérico, eu bati na mesa, isso numa reunião, eu bati na mesa, eu falei, a prejudicada aqui sou eu. Eu deixei de marcar 3, 4 agendas para escutar isso daqui agora. Eu falei assim, pastor, eu não tenho controle quem fica endemoniado, quem cai no espírito, não. Eu jejuo 40 dias, umas 3, 4 vezes por ano. E eu posso estar ministrando e a pessoa ficar endemoniada, eu não tenho controle disso, não. Eu falei, pastor, o senhor expulsa demônio? O senhor sabe expulsar demônio? O senhor sabe o que é o avivamento?
E comecei a falar com ele. Eu falei assim, quem tá perdendo meu tempo aqui, quem tá perdendo e quem tá sendo prejudicado aqui sou eu. Eu falei assim, eu não tô entendendo isso. Eu falei, senhor expulso. Eu expulso. E ficou desconcertado. Eu falei, pois é. Eu falei assim, agora quem não quer fazer essa agenda sou eu. Só se Deus falar comigo. Deixa eu falar. Eu falei assim, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Eu pago um preço muito alto. Você deveria conhecer os maiores avivamentos do Brasil. Eu falei, o senhor conhece Benny Hinn? O senhor conhece Randy Clark? O senhor conhece isso? Ele começou a ficar desconcertado. Eu falei assim, pastor, quando eu prego, eu não tenho controle quem vai endemoniar, quem vai cair no espírito, porque existe uma manifestação do poder de Deus. E aí eu falei assim pra ele, deixa eu te contar uma coisa. Eu vivo esse avivamento, eu não vou na tua igreja pregar doutrina e regra não, tá? Eu vou pregar Jesus, o poder de Deus. Tá? Eu falei pra ele, pastor, deixa eu te contar uma coisa. Antes de ser uma pastora, eu sou médica, eu sou muito educada, venho de uma família, tá? Gente, fiquei com raiva. Quando ele desligou, eu desliguei. Eu falei, Deus, só se um anjo aparecer materializado pra mim fazer essa agenda. Do contrário, eu não faço. Você acha que o anjo apareceu até agora? Amém? Tô contando pra você isso para que você entenda que tem pastores que eles não querem esse mover. Eles não querem esse mover. Eles não querem esse mover. Eles não querem pessoas sendo libertas. Não, quer aquela oração coach, bonita, motivacional. Amém? E geralmente quando o pastor quer isso é porque o altar tá podre. Que a liderança tá podre. E que talvez até a vida dele tá desalinhada. Amém? Pega a ceia aí pra nós já se alinhar pra ceiar. Amém? Eu tô contando isso pra você. Meus queridos. Porque Deus manifesta sinais e maravilhas através da minha vida. E eu já fui em igreja de falar, o altar tem que ser alinhado. Deus me mostrar. Eu falo mesmo. Amém? Agora, não vem falar pra mim. Não vem falar pra mim assim. Pastora, você não pode. Você não pode expulsar demônio. Você não pode isso ou você não pode aquilo. Não vem falar isso pra mim. Não vem falar isso pra mim. Não vem falar esse tipo de coisa pra mim. Não vem falar esse tipo de coisa. Que eu não posso expulsar demônio. Não vem falar pra mim que isso e aquilo. Gente, os demônios manifestam. Eu não preciso nem falar pra eles manifestar. Você paga preço. Amém? Eu não preciso... Gente, é todo tempo, é toda hora. Então tem igrejas assim. E eles têm medo da gente ir lá. Tem, tá? Eu tô contando isso pra você, pra que você entenda. Aí eu falei, Deus, só se um anjo aparecer materializado pra mim. Eu até pago pra fazer essa agenda. Porque é caro, gente, você viaja, tá? Você viaja. Gente, você acha que é gostoso de fazer uma agenda? Você passa um dia no aeroporto às vezes, vai lá, fica 2 dias em pé, amém? Fica 2 dias em pé, volta. É cansativo demais. É fazer a obra de Deus? É. E tem igreja que nem te valoriza. Amém? Mas enfim, é desse jeito, tá? Pega aí teu pão, em nome de Jesus. Pega aí teu pão. Eu sou braba, gente do céu. Amém? Glória a Jesus. Pega teu pão, pega teu suco de uva agora, no nome de Jesus. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Amém? Pode ceiar de jejum? Pode ceiar de jejum. Fala, Senhor, eu vou tomar, né? Porque isso aqui não é uma alimentação. Mas, gente, não vai me colocar um copo de suco de uva desse tamanho e pegar metade de um pão francês. É um tiquinho, é um pouquinho. Amém? Vou até diminuir esse meu suco de uva. É um pouquinho assim, ó. É um pouquinho. Amém? Tem gente que vai fazer a ceia, é um copo desse tamanho, tá de jejum, é um copo desse tamanho de suco de uva. É metade de um pão francês. É uma refeição, ué.
Pelo amor de Deus. Amém? Vamos ter consciência. Amém? Glória a Jesus. Tá? Então, pega a visão agora. Pega aí o teu pão e o teu suco de uva. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento agora, Pai, o pão. Eu te apresento agora o suco de uva, o que está nas minhas mãos e nas mãos dos meus irmãos. Eu consagro o pão como o corpo de Cristo. Eu consagro o suco de uva como o sangue do Cordeiro. Declaro agora, Pai, que todos esses elementos que estão nas minhas mãos, nas mãos dos meus queridos irmãos, estão sendo agora consagrados e santificados em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que o pão agora é corpo de Jesus. O suco de uva agora é o sangue do Cordeiro. Pai, quando nós ingerirmos isso, eu quero, Pai, que os teus filhos remetam a sua mente no dia da crucificação e tomem todo o despojo do que Jesus fez na cruz. Eu declaro um alinhamento e uma purificação de DNA espiritual e físico, que toda enfermidade do corpo bata em retirada, que toda enfermidade da alma bata em retirada, que haja, Senhor Deus, purificação de pensamentos, emoções, sentimentos, que o Senhor venha, Pai, purificar o nosso gênero sexual, assim como os nossos sentidos naturais e espirituais. Eu declaro, Pai, que a ceia ao entrar no nosso corpo, nós estamos fazendo um memorial e declarando que somos filhos e filhas de um Deus poderoso, de um Deus maravilhoso, de um Deus grande. Estamos debaixo da aliança do Cordeiro. Amém? Através do sangue dele derramado na cruz. Então, Pai, é na autoridade do nome de Jesus. Amém? Que agora nós comemos o corpo de Cristo. Amém. É na autoridade do nome de Jesus que nós tomamos o sangue de Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Pessoal, eu vou mandar a tarefinha de hoje lá no grupo e tá assim, como fazer um jejum. Vocês vão colocar o passo a passo, aquilo que vocês aprenderam. E eu quero que você monte uma estratégia para o seu próximo jejum. Como você vai fazer, pelo que você vai fazer. Amém? Deixa eu falar outra coisa para você. Presta atenção. Hoje encerra as vagas da imersão da área financeira. Eu não sei se eu vou abrir uma segunda turma. Mas se você ainda não fez e deseja fazer, hoje vai encerrar, tá? A Nani falou que encerraria entre hoje e amanhã. Então entre em contato com a Nani. Entra em contato com o pessoal. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia maravilhoso, tá? Eu vou colocar lá no grupo agora o PDF de hoje. Gente, e amanhã? Amanhã. Você não tá entendendo, não. Amanhã é top, tá? Amanhã, live 5h50. Um beijo no seu coração, que Jesus te abençoe e que você venha jejuar de forma extraordinária, para que o diabo tenha medo da edificação do teu espírito e da fé, amém? Que Jesus te abençoe poderosamente. Gente, todas as lives de cedo coloquei no YouTube já, tá lá, tá? Aqui eu vou tirando e vou colocando lá, amém? Deus abençoe sua vida.